projeto de novembro, um projeto de Natal, que eu me inspirei no próprio desenho que tem na coleção Christmas Classic, da casinha. Eu mandei reproduzir essa casinha, assim, que tem tons bem Natal, não é, Christmas Classic quer dizer Natal clássico, né? Porque são exatamente o vermelho e o verde, que são as cores, assim, mais características do Natal. Vamos começar o tutorial passo a passo dele. Vamos começar aqui, apresentando para vocês o material. Então, nós vamos usar esse kit 30,5 por 30,5 do Christmas Classic, quer dizer, Christmas clássico, né, por causa das cores. O recorte, que, olha, se vocês verem, eu tentei reproduzir, né, a ideia foi partir daqui dessa casa. E eu pedi para reproduzir exatamente assim, o mais próximo possível. Esse pedacinho aqui é a nossa lombada do álbum, tá bom? Ela tem, se me falha a memória, 5 centímetros. Aqui é a parte de trás do álbum, então por isso estão recebendo 2 vezes o mesmo corte, porque uma será a nossa capa, né? E a outra a parte de trás do álbum, a capa da frente e a capa de trás. A lombada aqui, então ele vai ficar assim para vocês entenderem, tá? Ele fica assim com essa lombada, vamos montá-lo assim, dessa forma, ok? E aqui as partes que a gente pediu para cortar avulso para dar tridimensionalidade à nossa capa. Então aqui, ó, o telhado, uma janela, 2 janelas, 3 janelas, a porta e aqui a janelinha do sótão. Então, olha, vê se vocês conseguem ver a ideia, né? Quer dizer, a minha ideia era, partiu dessa imagem, tá? Então, esse vai ser o nosso álbum desse mês e nós vamos pintar com as cores, as tintas Allegro, que fazem parte da paleta de cores. Então, é o Cal 30, que é o verde natural, Nature Green. É o Cal 102, que é o Titanium White, né, que é a cor branca. E o Cardinal Red, que é o Cal 05, que é esse vermelho daqui, dessa paleta também. Então, agora a gente começa pintando as portas e as janelas. E como a gente vai pintar? Não só vocês podem, né, ter o meu vídeo, acompanhando o meu vídeo, como vocês também podem dar uma olhadinha aqui. Eu vou pintar, por exemplo, a porta de branco, eu vou fazer o máximo parecido aqui. Eu vou pintar as janelinhas de branco e as frestinhas, essa frestinha, né, essa que abre, né, da janela eu vou pintar de verde. Então, a gente vai tentar reproduzir o máximo isso daqui. E aqui nós vamos usar, e para fazer o fundo, nós vamos usar um papel, eu até já destaquei aqui, que é esse papel vermelho, que nós vamos usar. Ele dá para forrar tanto a parte da frente quanto a parte de trás, ó. Tá? Ele dá certinho, ó. Você põe ele aqui, tá? E recorta. Esse frisinho não precisa aparecer, porque depois ele vai ser tapado por esse daqui, tá? Mas, de qualquer maneira, ó, ele dá aqui, é só recortar ele. E você do outro lado, olha, eu vou tirar aqui tá? Ele dá os dois lados. Então, a gente faz capa e contracapa do mesmo papel, que é claro, né? Normalmente a gente pinta as casas da mesma cor. Depois, com lapisinhos, nós vamos tentar reproduzir um lápis ou branquinho. Aqui no caso ele é marronzinho, um lápis que vocês tiverem, a gente pode tentar, na verdade uma caneta, né, esferográfica, a gente vai tentar, quem quiser pode tentar reproduzir os tijolinhos. Se não quiser, não precisa, porque quando a gente colocar todas as janelinhas já pintadas e depois mais algumas coisinhas que a gente vai colocar, já vai ficar show de bola. Uma caneta assim, ó, tipo essa Stabilo, que a gente normalmente encontra na maioria das papelarias, a caneta que vocês tiverem nesse estilo, ela pode servir para quem quiser fazer os tijolinhos, tá? Ele é opcional. Bom, não tem mistério, meninas, o que a gente vai fazer? Vocês podem ou medir e cortar na refiladora, mas é mais difícil porque a gente vai fazer essa parte de cima. Então, o ideal mesmo é vocês virarem o papel pelo avesso, tá? E desenharem no avesso
a casinha de vocês, tá bom? Ó, como eu falei, isso daqui não precisa dessa... Pode vir reto até o final e corta nela. Normalmente vai ficar o papel um pouquinho maior. Agora, uma coisa muito importante, eu já tenho aquela desenhada, agora eu vou desenhar ao contrário. Que é para dar bem aqui o papel. Vou desenhar aqui o contrário. Bom, como a gente vai colar um papel na frente e no fundo, essas arestas aqui vão ficar à mostra. Então, claro que vocês podem deixar dessa cor, mas não vou deixar, eu não vou deixar, tá? Eu aconselho vocês, se a ideia é fazer igual ao meu projeto, pintarem de vermelho, com esse mesmo vermelho que a gente vai pintar as janelas, os detalhezinhos, tá? No caso, na verdade, esse vermelho é principalmente para fazer isso, tá? Ou o vermelho que vocês tiverem em casa, que seja dentro da paleta de cores, vocês vão pintar essas arestas. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vocês estão me vendo aqui desenhar, para eu recortar e colar. Antes de colar, eu já vou pintar todas essas arestinhas, essas frechinhas aqui, que a gente vai colar aqui, né? E depois um outro papel na parte de dentro do álbum. Por enquanto a gente tá fazendo a capa, mas eu já vou deixar aqui a parte da frente e a parte da capa de trás, já cortado. E antes, como eu tô falando, a gente vai pintar todas as arestas de vermelho, tá? Para fazer o acabamento, para quando a pessoa olhar assim, ela tá com o mesmo vermelho que tem nesse papel, ok? É isso que a gente vai fazer e depois, em seguida, nós vamos pintar. Primeiro eu vou pintar a porta de branco, tá? Pode dar 1, 2 demãos. E as janelinhas também, todas à base de branco. E depois eu vou pintar essas partezinhas da janela que abrem, tá? De verde, como tá ali no desenho. Podemos começar. Vou lá, vou começar a pintar. Esse pedacinho aqui, a gente vai colocar de branco também, tá? Que é a partezinha como se tivesse caído a neve nele. Pintado, ou quase pronto, cortado os 2 pedaços de papel. Aqui, se por acaso acontecer com vocês, não tem problema. Eu esqueci na verdade desse, né? Eu esqueci, quando eu tava cortando, me empolguei da chaminé. Aí eu cortei um pedacinho da chaminé separado, depois eu vou colocar ela aqui, vou colar ela aqui assim. Não tem problema se vocês esquecerem da chaminé, ou até se vocês de propósito cortarem a chaminé separado para facilitar o corte, porque, ó, em cima a gente vai fazer esse acabamento aqui, tá? Com esse frisozinho. Então, vai ficar, dá pra esconder, tá bom? Caso isso aconteça com vocês também. Então, ó, 2 vezes cortado nesse papel. Aqui, bom, pintado meu friso de branco. Aqui minhas arestazinhas dos 2 lados, que na verdade, né, eu pintei aqui. É bom pintar uma linhazinha pouquinha pra dentro, caso, na hora de cortar um pedacinho do papel apareça, o meu não vai aparecer nada. Mas caso tivesse, fica já a silhueta já prontinha. Caso, né, quando você cortar, fica aparecendo um pedacinho do papelão. Aí você já garante. Mas, de qualquer maneira, nem precisava tanto. Eu podia até ter pintado mais fininho. O mais importante são essas arestas todas daqui, tá? Estarem pintadinhas. Agora, as janelas, a minha porta tá pintada. Se tiver algum retoque, você faz no final, ok? Aqui também a minha janelinha do sótão pintada de branco. As janelinhas eu pintei primeiro de branco, depois eu pintei essa partezinha daqui de verde, tá? Agora, o que que eu fiz? Essa daqui eu tinha esquecido de passar o meu a Durex. E aí, quando eu botei, só depois que eu lembrei de botar o Durex, por isso que eu vou ter que agora fazer o contrário, botar o Durex aqui para refazer o branco, para fazer a janela certinha, tá bom? Essa daqui eu já tinha até tirado o Durex, para vocês verem. E aí, se o Durex tirar algum pedacinho, às vezes tira da pintura, aí depois é só retocar aquele pedacinho, não precisa pintar todo, ó. Tá? O que eu botei o Durex certo, ficou perfeito. Só essa daqui que eu vou ter que refazer, né? Porque, falta dizer, quando eu comecei a pintar, esqueci de colocar o Durex.
Mas aí a diquinha de botar o Durex para ficar a pintura perfeitinha das janelas e depois, se precisar, fazemos retoques. Quem for mais detalhista, vocês podem reparar que eu comentei isso já, que aqui tem os tijolinhos. Quem quiser fazer, pode fazer primeiro com lápis, os tijolinhos, mas pode fazer com régua, mas melhor fazer com a mão livre. E, gente, faz assim, no sentimento mesmo. Os tijolinhos não precisa, como é que eu vou dizer, eles ficarem perfeitos, não. O importante é que vocês façam esse desenho. Eu tô fazendo primeiro aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, se vocês sentirem um pouco de insegurança, faz os tijolinhos, como é que eu vou dizer, com lápis e depois passa a caneta. Pode ser uma caneta, não precisa fazer os tijolos em tudo, pode fazer falhado, também fica lápis, porque ele vai marcar os tijolinhos, o lápis você tem a possibilidade de serrar, ainda apagar com muito cuidado, e depois vem com essa canetinha, uma caneta branca. Essa daqui é a tal da Jelly, uma caneta japonesa, mas também é comum encontrá-la em papelaria. Não dessa marca, de outra, mas é comum, tá bom? Então agora eu vou continuar brincando aqui de fazer meus tijolinhos até acabar. Vou fazer em tudo, tá? Frente e verso. Terminado as duas faces de fazer os tijolinhos, um conselho a vocês, façam realmente a mão livre, não usem, usem, como eu falei, a régua para você fazer o seu gabarito com lápis, e para ele dar uma certa, caso vocês não queiram fazer com uma caneta, com medo de errar, como eu acabei fazendo até com lápis, o gabarito. E aí eu fiz, realmente, nessa parte eu usei a régua, eu fiz a cada aproximadamente 1 centímetro, eu fiz uma lista, uma reta, tá? Eu fui fazendo várias retas, uma em cima da outra, deixando sempre 1 centímetro aproximadamente entre uma linha e outra, até chegar do início ao final da minha casinha, né? Desse papel que é a frente da casa e o fundo da casa, para os dois lados ficarem iguais. Eu repeti o processo. Como eu falei, usei essa caneta branca depois, mas a mão livre. Por que eu não fiz essa parte com a régua? Eu podia ter feito com a régua. Porque as coisas ficam mais naturais e parecem mais verdadeiras se você fizer a mão livre. Mesmo que trema um pouco, que fique tortinho. Mas uma casa antiga, ainda mais essas casas antigas da Europa, que essa casa aqui, né, ela é uma representação de uma casa europeia, né, de países mais frios, mais para o norte da Europa. Essas casas de tijolos, pela idade que tem, elas já não têm aquela coisa milimétrica, certinha, perfeita. Então, ela fica mais natural. Vocês podem ver aí o resultado, como ficou. Então, eu realmente aconselho a vocês que na hora de passar a caneta branca, vocês já vão ter o lápis, que vai ser a sua linha de gabarito. Nos traços horizontais. Os traços verticais, vocês vão fazendo de olho, não tem problema se um tijolo ficar maior que o outro, realmente não tem, isso é uma questão de preciosismo, tá? E vocês depois vêm com a caneta e vão fazendo, você vê que tem alguns traços até que eu fiz aparecendo metade do tijolo, que é para dar vida, para não ficar aquela coisa chapada. Bom, já cortei o pedacinho do papel que eu queria, que eu mostrei pra vocês, ó. Agora eu vou colar o chipboard aqui, que vai ser a minha lombada, né? E depois eu vou fazer a encadernação normal, como a gente tá mais que acostumado.
aviso importante, fazer atenção na hora de cortar esse papel, tá? Por quê? Porque dependendo do sentido que você corte o papel, deixa eu mostrar uma folha aqui, talvez ele não encaixe. Então, você tem que... Lembra que uma chaminé vai ficar para um lado, tá? Vamos supor que você... E a outra chaminé vai ficar para o outro lado. Então, você tem que cortar de uma maneira que quando você encaixa aqui os dois pedaços, ó, por exemplo, vou botar, tá, esse papel aqui. Então, eu quero que fique esse lado verde aparecendo. Aí, eu vou botar ele ao contrário, né? E aí, vou pegar a minha outra aqui, tá? E quero que fique assim. Então, eu vou ter que cortar nesse sentido. Mesmo que eu, para aproveitar aqui ficar, eu vire, eu tenho que cortar nesse sentido. Pra quê? Porque esse papel que eu tô cortando aqui vai aqui em cima e aquele aqui em cima. Se de repente eu virar e botar a chaminé pra cá, ela vai ficar ao contrário. Aí vai acontecer o que aconteceu comigo. Vou mostrar pra vocês. Eu não fiz atenção na hora de cortar. E aí, as duas ficaram no mesmo sentido. Olha. E eu fiquei com ela no mesmo sentido. O que eu tive que fazer? Pra não usar o outro lado. Ó, ficou uma assim e a outra para ser usada... Perdão, gente, peraí. Deixa eu... Tá ao contrário. Peraí, esse aqui. Aí vocês já vão entender. Esse aqui. E na hora que eu cortei, ó, a chaminé tava para esse lado. Isso quer dizer, se eu quisesse usar esse papel, tá joia. Mas como eu queria usar o outro lado, não encaixava a chaminé. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de cortar o papel, tá bom? Pra ela encaixar. Pra fora não faz diferença, porque a gente tem os dois lados pra usar. Agora, eu já tenho um lado colado. Então, eu realmente tenho que saber o lado que eu vou fazer. Fazer certinho. O que eu fiz, então, pra resolver? Como eu queria usar esse lado, né? Não queria abandonar a minha ideia de projeto, eu cortei isso daqui, fiz igual que aconteceu aqui atrás. Aqui foi um acidente, mas aqui agora aconteceu, eu cortei de propósito. Aí peguei um restinho do papel, sempre tem um restinho de papel que sobra, tá? Desenhei minha chaminé. Tô explicando que pode acontecer de repente algum de vocês. Agora eu vou colar ela aqui por trás. Como aqui eu não vou, não devo ter nenhuma alegoria aqui, eu já cortei ela um pouquinho maior na base, tá? E já vou botar ela por baixo, ó. E aí nem vai aparecer e ela vai ficar aqui. E agora eu vou colar a contracapa dos dois. E aí, pronto. Preparar os papéis para o miolo do nosso álbum. Então, esses são os 5 papéis escolhidos. Ok, mostrando frente e verso. Agora, como nós vamos montar o nosso interior do álbum. Começando por esse. Esse daqui, nós vamos, que tem esse desenho atrás, vocês vão vincar a 17,5, ok? Então, 17,5. Vocês vão vincar, eu já vinquei, e vão dobrar a 17,5, tá? Aqui, vocês vão tirar, bom, vou mostrar de novo. Vocês vão vincar a 17,5. De baixo para cima, vocês vão tirar 6 centímetros. Eu nem tirei, deixei para ficar bem entendido, então eu vou tirar agora 6 centímetros de baixo para cima do papel, tá? Vocês podem tirar antes e depois vincar também de cima para baixo 17,5, que vai dar igual. Ok? Então, ó, vou botar aqui na minha refiladora para ser mais rápido. Aqui, 6 centímetros. Vou tirar aqui 6. Opa! Ok?
cortei, tirei 6 centímetros, o que sobra a gente guarda. Aqui, a ideia é essa, tá? É que quando a gente dobre o papel, fica aparecendo esse lado assim, ok? Para eu aproveitar essa página, porque eu não quero que fique aparecendo metade da minha tag, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar com papel aqui. Aqui a gente pode colar ou pode fazer um bolso. Eu já vou optar por fazer um bolso, tá? A gente vai passar cola aqui, né, para já fazer um bolso. Mas a gente ainda tem algumas dobras para trabalhar, então, por enquanto, eu só vou deixar ele de lado. Esse daqui, a gente vai cortar 17,5, de baixo para cima, ok? A nossa lombada tem 18, eu tô cortando meio centímetros a menos. Então, ó, 17,5 de baixo para cima, tá? Vocês já vão cortando aí, eu já vou cortar para adiantar já, mas já tô mostrando. Aqui também, 17,5 de baixo para cima. Na verdade, esse papel, tanto faz se for de cima para baixo, de baixo para cima, cortar 17,5, porque o desenho é simétrico, ok? Então, 17,5, que a gente vai cortar na altura. Aqui, esse lado é simétrico, mas esse lado aqui vocês vão escolher. Se vocês preferem 17,5 de baixo para cima ou 17,5 de cima para baixo. É uma questão de escolha, se vocês gostam mais desse desenho ou desse desenho aparecendo na página de vocês. Esse aqui é um caso à parte, nós vamos cortar exatamente quando acaba esse desenho aqui. Eu vou cortar exatamente aqui, tá? Bom, claro que vocês podem escolher usar essa fileira de card de baixo, tá? Eu vou usar a fileira do card de cima, porque na minha primeira página já vai ficar aparecendo a árvore de Natal. E na última, o Papai Noel. Então, eu escolhi assim, mas vocês podem mudar, tá? Vai dar exatamente 15,5. Vocês vão cortar em 15,5, ok? Vai dar aqui. Claro que se vocês escolherem embaixo, vocês vão cortar de baixo para cima 15,5, tá bom? Então, eu vou cortar 15,5 nesse, vocês já entenderam, e já vamos seguir cortando todos os outros a 17,5, tá? Ó, vou cortar bem aqui assim. Eu nem vou medir exatamente, que eu não preciso. Porque aonde termina, né? Onde eu começo o outro desenho, a faixa do outro desenho, eu já vou eliminar. Então, essa página daqui vai ser a única, ó, é isso que eu quero dizer, vai ser a única página menor, tá? Em tamanho, diferente das outras. Vou cortar essas daqui em 17,5. Essa daqui também a gente separa. Agora, vamos à ordem de colocação das páginas interiores, que é muito importante, devido ao tipo de encadernação que a gente vai fazer. Então, ó, como eu escolhi primeira página, segunda página, terceira página, quarta página, quinta página, ok? Eu levei em consideração os fundos e as frentes para ir combinando eles. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar os outros do lado, na ordem, e vamos vincar assim, a primeira página. Então, vocês vão vincar a 13 de cada lateral, ok? 13 de lá para cá, 13 daqui para lá. Então, ó, podemos começar aqui. Eu já tenho a gradezinha 10, 5, 10, 11, 12, 13. Vou fazer a primeira só para vocês entenderem, tá? Bem fácil. 13, eu coloco aqui e vinco, ok? Vinco. Depois, a mesma coisa eu faço do outro lado. Eu posso virar o papel, deixar o papel do mesmo lado. Vou vincar 13,5. E 11, 12, 13. Tá? Então, ó, 13, 13. Aí, depois que eu fiz, eu vou vincar. Onde está meu vinco? Vou procurar aqui na luz, aqui. 13, ok? E depois vou vincar a 13. Isso é muito importante a gente fazer. Aí, nós guardamos esse pedaço de papel, ok? Nossa primeira e última página, segundo seria. Vou fazer aqui agora melhor, que é para centralizando aqui, desde o início, que é para não ter que virar papel. Vou fazer mais um. Depois, aí vocês já conseguem entender o raciocínio para seguir sozinhos, tá? Então, agora que eu marquei a 13, eu vou marcar de cada ponta 13,5. E assim sucessivamente até 15. Então, ó, 5, 10, 11, 12, 13,5, ok? 13,5, vou marcar aqui.
Eu sei que demora, gente, mas é porque eu quero que fique muito claro isso para vocês, tá? Para vocês entenderem. E aqui também, dessa ponta 13,5. Eu já tenho meio, então eu tenho aqui 5, 10, 11, 12, 13, 13,5. Okay? Já tô na de 14,5. Para cada lado. Já vinquei a de 14, que é do pinheirinho. Acabou que no final, gente, eu cortei de cima para baixo porque eu não quis cortar o gingerbread. Se eu cortasse de baixo para cima, eu cortaria o gingerbread, tá? Então, ó, vocês vão ver sempre, ó, que uma vai ficando dentro da outra. Não sei se dá para vocês verem bem, ó. Sempre menor, tá? Então, a gente vai colocando uma sempre dentro da outra, sempre menor. E falta a última, que a gente tem que ter cuidado. Melhor a gente abrir, né, para vincar. Então, que é 15 e 15. Ó, fiz quase todas aqui, juntinho com vocês. Só uma que eu acho que o vídeo não tava gravando. Tá? Ó. 15. Desconto meio, 5, 10, 15. Eu vou descontar esse meio. E isso quer dizer que a minha lombada desse última página vai ficar com meio centímetro. Que é onde a gente vai usar, né, essa lombadinha onde a gente passa a cola para colar. Uma dentro da outra, sempre respeitando o espaçamento. Agora eu vou colar. Vocês vão ver. Gente, eu faço meu vinco tão... Eles não enxergam onde ele tá. Aí fico procurando meu vinco aqui contra a luz. Peraí. Agora eu volto a dobrar aqui, tá? Agora que eu já tenho isso pronto, eu agora vou realmente... vou só ajeitar ele aqui e vou realmente fechar, tá? Vou passar uma dupla face aqui e uma dupla face aqui. Também vou passar uma dupla face aqui. Bom, agora que nós vamos fazer, a gente vai colar. Como colar? Pra gente não errar. É fácil, não tem nenhuma dificuldade pra gente passar a cola nisso. Então, a gente pega o primeiro, abre, né, na sua base. E no segundo, no caso, eu vou passar aqui cola um pouquinho menos, que é a extensão toda. Eu vou usar aquela cola extra forte, aquela cola logo da estamperia, e vou passar cola em toda essa minha lombada que a gente fez, tá? Ó, toda essa lombada que a gente criou, vou passar cola. Tá? Na segunda folha. Esse daqui, como eu quero que essa... Eu vou fazer o contrário. Normalmente a gente cola de cabeça para baixo, mas aqui eu quero ver onde vai ficar, porque esse papel aqui é menor. Então, eu quero ver onde é que vai ficar meu pinheirinho, tá? Só vou ajeitar aqui, depois eu já vou virar. É que eu quero que ele fique em cima dessa listrinha vermelha. Mas, se vocês quiserem botar rente embaixo, pode botar. O importante, gente, é que quando a gente vai colar, passe cola só na lombada, tá? E quando encaixa um no outro, você veja que essas bordas aqui, ó, laterais, estão idênticas, tá? É um papel, que eles são do mesmo tamanho, 30,5 por 30,5, um encaixa perfeito no outro. Aí você vai ter certeza absoluta, ok? Que a gente colou no lugar certo. Porque, na verdade, eu tô colando só o meio. Eu acabei que fiquei com medo de passar cola demais, ó. Agora eu vou botar a cola até mais a ponta. Fiquei com medo de errar, ó. Tá colado. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar meu segundo papel, tá? E vou passar aqui, ó, só na lombada. Agora ficou fácil. Por quê? Porque esse papel tá cortado na mesma altura que o outro. Só o primeiro, devido ao desenho da tag, que não está colado na mesma altura. Então, aqui é fácil, ó. É só abrir o papel, encaixar ele exatamente no meio. Ó, tá?
encaixar ele exatamente do mesmo tamanho que o papel de baixo. Em cima, embaixo e dos lados ele tem que coincidir. Eu passei cola só no meio e já vai ficar no lugar certo. Quer testar? Ó, a página. Ó, a outra página. Ó, a outra página. Ok? Tá? Então, vamos lá. Agora vamos fazer com os outros a mesma coisa, passando cola no meio. Vou abrir e encaixar aqui. Bem fácil. Essa é uma encadernação fácil. A pessoa gosta muito de fazer aquela encadernação russa, mas é aquela que dá mais trabalho. Também, durante o ano das nossas aulas, eu também variei bastante de encadernação para que quem, né, não conheça, veja, né, tivesse a oportunidade de passear por outros tipos de encadernação. Eu variei bastante. Nos álbuns que a gente fez, que a maioria dos projetos foram álbuns, já a pedido de vocês. Agora vamos lá. Aqui. Apesar de não ser um curso de encadernação propriamente dito, mas eu tentei variar bastante, né, o tipo de encadernação, que é para a gente poder brincar de várias formas. Então, ó. Agora, ó, já tá pronto, tá bom? E é legal que fica fazendo, ó, tá vendo? Esse degradezinho aqui, aparecendo cada página.